Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Inspiração Mulher, o seu podcast de inspiração aqui no canal Inspira Sucesso. E hoje a minha palavra vai de gratidão. Gratidão aos meus amigos, às pessoas queridas que têm nos incentivado nesse podcast, têm comentado, têm nos apoiado. Então hoje a palavra é gratidão. Gratidão a essas pessoas queridas que têm nos incentivado. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa. Eu conheci lá no podcast do Marcos Rossi, que ele faz o podcast ali em Alphaville. E aí tinha uma moça assim parada. Eu falei, tudo bem? Quem é você? Ela falou, eu sou fulana de tal, sou do Espírito Santo. Aí eu tenho uma história assim. Eu falei, sério? Você precisa contar essa história lá no podcast. E hoje ela veio aqui do Espírito Santo, da cidade de Serra. E vamos ver se eu acerto o nome dela, mas é Menitem Lepaus. É isso mesmo? Quase. É Menitem Lepaus. Isso, Menitem. Isso, mas tá certo. Que linda, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite de estar aqui, de ter vindo lá do Espírito Santo, da cidade de Serra. Aqui tá friozinho, lá tá friozinho também ou não? Não, pelo menos quando eu saí não estava. Mas aqui tá friozinho. Sim. Mas sabe o que as pessoas querem saber? O quê? Quem é Menitem Lepaus? Sim. Nossa, eu tô com uma missão que é descrever quem eu sou. Porque de verdade eu me sinto uma filha amada de Deus. Alguém que tem vivido algo sobrenatural, improvável. E também sou mãe de 2 meninos, o Lucas de 14 anos e o João Pedro de 9, também sou casada com o Roberto. Sou psicoterapeuta, sou mentora de mulheres e estou com um quadro também num programa na televisão, lá no Espírito Santo. E também sou paliativa de um câncer raro. Muitas pessoas me conhecem por ser paliativa e pela minha história de fé e de superação. Que lindo, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Como que é o nome do programa lá que você tem? Superação, e eu tenho um quadro que chama Conte Comigo. Olha, aqui é inspiração e conte conosco. Sim, olha! Legal. E como que a gente vai começar essa conversa? Eu acho que eu posso contar do início do diagnóstico. Eu acho que... Porque, assim, é muitos anos de história, então eu vou precisar... Eu sempre peço ao Senhor que Ele me conduza naquilo que Ele quer trabalhar, naquilo que Ele quer falar, porque eu não sei quem vai ouvir, mas o Senhor sabe, Ele direciona, então Ele direciona a palavra, Ele direciona, né, aquilo que a pessoa também precisa escutar. Então eu quero começar a dizer que... Antes de você começar, em 2001, eu aprendi que eu tinha que fazer sempre um projeto para minha vida. E o mais importante do projeto da nossa vida é a gente descobrir quem nós somos, a nossa identidade, né? Sim. E lá em 2001 eu comecei a pedir para o Papai do Céu o seguinte, que eu seja um instrumento de bênção e louvor, para que eu possa honrar e glorificar o nome dele, mas que eu possa abençoar vidas também. Sim. Que a minha prosperidade possa abundar na vida das pessoas, né? Isso. Então é muito legal quando a gente é instrumento de bênção nas vidas das pessoas, né? Onde a gente agrega valor à vida das pessoas. Eu tenho falado muito de relacionamento, Meli, e eu já falei algumas vezes aqui, mas eu só quero validar com você o seguinte, né? O relacionamento precisa ter pessoas, interesses e valores. Sim. E como é importante a gente conhecer pessoas de valores em nossa vida. O primeiro dia que eu te conheci, que você estava encostadinha lá na parede, lembra? Lá no fundão da sala, a gente começou a conversar. Eu falei, e aí, qual o seu nome, o que você está fazendo aqui? E você chegou para mim pedindo um carregador, perguntando se eu verdade, tinha. verdade. Você E a lembrou? partir dali eu falei, eu não tenho. Eu já estava também quase indo embora. E aí você acabou me perguntando. E você já tinha dado a entrevista pro Marcos ali? Sim, eu tinha gravado na segunda-feira pela manhã. Quando a gente se conheceu foi na terça-feira, já no então finalzinho do dia eu já estava indo embora. Você estava aproveitando, né? Bebendo da fonte ali, né? De histórias, verdade. né? Inclusive aquele dia foi o Paulo Vieira ali. Foi o Paulo Vieira. Conversar lá com o Marcos, né? Sim. O Marcos também é uma inspiração de vida, muito. né? Para quem não sabe, pessoal, o Marcos Rossi é aquele rapaz que não tem os braços nem as pernas. Isso.
E ele é uma inspiração para nós. Sim, o podcast dele é Sem Limites. Porque de verdade ele é sem limites. E ele nos ensina muito sobre isso. Tá, então hoje a gente vai trazer coisa nova sua, pode ser? Sim, claro. Então vai lá, começa contando então um pouquinho da tua história. Sim. Já vamos começar com quantos anos? Então, vamos começar com 25. 25? Isso. E depois eu devo voltar um pouquinho lá atrás e a gente Eu quero que você volta lá aos 16 depois, Isso, tá? é isso aí. Eu vou voltar no 16. Eu não quero contar no 16 agora, porque eu quero que as pessoas entendam primeiro esse processo e depois... Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como que você consegue viver isso? E aí que eu volto lá para poder mostrar o valor que tem esses meus 16 anos, essa minha mudança de vida e tudo que aconteceu nessa época. E que não faz também tanto tempo. Com os meus 16 anos foi em 2000. E foi um momento realmente muito especial na minha vida. Mas aguenta aí que daqui a pouquinho você vai saber. Então, eu quero começar a contar nos 25 porque nessa época eu já estava na igreja e eu sempre fui muito ativa na igreja. Então, eu participava do Ministério de Louvor, eu já levava uma palavra. E eu comecei a perceber que eu estava ficando rouca. E com uma dificuldade de engolir. E comecei a perceber um carocinho no meu pescoço. Então, procurei vários médicos e eles falavam assim, não, é alteração de glândula salivar, ou é íngua, ou então, às vezes, até pelo próprio esforço vocal, é muito comum. E aí, passou um tempo, não melhorou, voltei de novo nos médicos e não acharam nada. Aliás, acharam um problema na tireoide. Eu tenho uma deficiência, então que eu precisava tomar uma medicação e que ficou por isso mesmo. Então, logo em seguida, eu engravidei do meu primeiro filho. E fui seguindo a minha vida. Eu casei com 22 anos. Então, assim, o meu primeiro filho ele foi muito desejado, muito planejado. Tudo realmente, sabe, assim, nos mínimos detalhes. E, então, quando eu engravidei, foi um momento muito especial. Uma realização muito grande na minha vida. Tanto que eu trabalhava e eu estudava, eu fazia faculdade à noite. E aí eu falei assim, não quero nem mais fazer faculdade. Eu só vou trabalhar porque eu quero fazer uma hidroginástica, eu quero cuidar desse momento... Então, assim, idealizei muitas coisas, desde o momento do parto até a criação do meu filho. Porque a gente faz planos. E a gente precisa realmente sonhar e fazer planos. Mas a gente também precisa estar aberto a viver outras coisas e perceber também que isso não é o fim. Às vezes é uma vírgula, às vezes é um ponto final para um começo de uma nova história. Então, eu planejei, engravidei. E quando foi março de 2011... Aliás, não, desculpa, eu falei que eu ia começar de 2015, né? Não, mas não. Na verdade, eu ia começar bem antes. Desculpa, eu acabei confundindo as datas. Fica em paz. Mas, na verdade, essa história que eu comecei a contar... A gente vai aqui validar os momentos, e não as datas. As datas não vai fazer muita diferença. Mas, na verdade, foi 2009 que eu quis dizer. Eu acabei falando 2015. Porque foram... Na verdade, 2009, 2011... Na verdade, são muitas datas marcantes na minha história. E também quem está ouvindo, no final, vai entender. Vai entender, sim. Porque até hoje, muitas pessoas me perguntam assim, qual foi o momento mais difícil da sua história? Eu falo assim, não tem como eu dizer qual foi o momento mais difícil. Então, todas essas datas... Tem momentos marcantes, então, tem momentos desafiadores, sim, né? Sim, muito. E você tem vencido todos, isso todos que é o mais eles. importante. Sim, então assim, para mim, então assim, às vezes até confundo mesmo as datas, porque são muito parecidos, inclusive na minha forma de enxergar a dificuldade, a minha vida e como superar tudo isso. Então, na verdade, só recapitulando, a gente começou então agora em 2009, que foi essa questão de eu identificar esse carocinho. Então, em 2010, eu engravidei do meu primeiro filho e ele nasceu em março de 2011. Então, foi aquele momento muito especial de realização. Você estava com 27 já? 27. Eu estava fazendo 27. Ia fazer 27. Eu faço aniversário em maio, ele nasceu não vamos falar muito de data, aliás, né? Não, esse negócio de data aqui não vai dar muito certo, não. Não, mas agora eu já... Você tá com 30 e... Não, quem dera. Mas... Ele nasceu em março e eu iria fazer ainda 27 em maio, 2 meses depois. Então, sabe aquele momento muito especial da minha vida? E, ao mesmo tempo, o momento da maternidade, ele é um momento de muitos desafios, de muitos medos.
em que o corpo da mulher, ele muda totalmente, e a mente, vem os medos. Então, eu estava naquele boom de mãe de primeira viagem. Será que eu vou dar conta desse bebê? Será que vai ser no futuro? Será que eu vou ser uma boa mãe? Então, assim, todos aqueles medos muito natural da maternidade. Atrás, né? Também, sim. Isso também faz total diferença e sentido na nossa vida. Mas eu o tempo todo, eu busco trazer a minha vida para o hoje. Isso. Então, assim... Você vive o presente, o né? presente. Aquilo que Deus está te dando hoje, Sim. né? Então, os pensamentos com medo, com anseio, vêm como vem para qualquer pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, você é muito diferente. Eu falei, não, eu não sou diferente. Eu faço do meu pensamento uma forma diferente de viver. Então, para mim também vem medo, vem angústia, vem o medo do futuro, mas eu não alimento esses pensamentos. Então, na mesma hora, opa, peraí. Não adianta eu ficar pensando, meu filho acabou de nascer, eu ficar pensando em que ele vai se formar, o que vai acontecer, porque não faz sentido. Eu preciso cuidar aquela agora. Ansiedade, né? Aquela preocupação com o futuro, e na verdade tá perdendo o melhor, que é o presente, né? Sim, e na verdade o nosso futuro, ele começa no presente. Então eu preciso plantar hoje, eu preciso viver hoje, me dedicar hoje. Você sabe, você fez me lembrar uma coisa. Eu venho da escola Mastermind, né? Da Napoleão Hill. Sim. Eu acho que você conhece. Lá na Serra tem, né? no Espírito Santo tem. Então, e um dia a gente estava tendo uma aula e o nosso presidente Jamil Albuquerque falou dessa questão do presente e do futuro. A gente acha que o futuro está longe, mas o futuro você vive hoje aqui. Sim. O que você fizer aqui vai determinar seu futuro, Verdade. né? Muito. E a minha história mostra muito isso. E então ali veio todo esse mix de emoção, de alegria e de medo. E eu falei, não, preciso viver esse momento. E aquele carocinho que já estava me incomodando começou a incomodar ainda mais. Então eu falei, não, eu preciso procurar novamente os médicos. E aí veio um primeiro diagnóstico. E aí, infelizmente, eu estava com câncer raro. E esse câncer, na verdade, ele tinha crescido dentro da carótida. Então, para quem não sabe, nós temos duas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, que faz toda a irrigação do nosso corpo, da cabeça, e é o que faz essa troca de sangue, né, na cabeça para o corpo. E esse tumor, ele já estava bem grande, só que aqui ele não aparecia muito. Estava mais para dentro. E era o pior, porque quando ele cresce para fora, ele não traz muito comprometimento para dentro. E no meu caso, ele cresceu mais para dentro do crânio, já estava comprimindo alguns nervos, comprimindo corda vocal. Por isso, eu estava tendo já algumas dificuldades. Então, imagina, 2 meses depois de eu realizar o sonho da maternidade, de ainda estar vivendo já, aquele 2 mix. Meses com... Seu nenê tinha 2 meses, 2 meses. E veio uma notícia de um câncer. E um câncer, infelizmente, a gente associa à morte. Sim. Ao fim da vida e a muitas situações ruins, porque de verdade vem junto, né? Muita dor, muito medo, tratamento, cirurgias, não é algo fácil. Eu com 27 anos. E quando veio esse diagnóstico, e os médicos falaram, você precisa operar e com urgência. Deixa eu te perguntar. Sim. Geralmente as pessoas falam, não, procura outro médico para ver. Você foi em outros médicos ou você ficou com esse diagnóstico desse aqui só? Como foi a sua história? Sim. Na verdade, no laudo já apareceu lá que era um tumor e que já estava dentro da carótida, mas eu precisava de um cirurgião de cabeça e pescoço para me operar. Então, assim, eu procurei muitos médicos, mas não foi nem tanto porque eu quis, mas porque cada médico que eu ia não queria pegar o meu caso. Meu caso era tão complexo e tão raro que eu ia nos médicos, eles falavam, no seu caso eu não opero. Teve um que chegou a falar comigo assim, eu com o meu bebê, que é onde eu ia, eu levava ele, que ele era bem pequenininho, ainda mamava. Olha, eu ainda não tive nenhum óbito na mesa de cirurgia, o seu pode ser o primeiro, eu prefiro não pegar o seu caso. Então, assim, além de todo um momento difícil, eu ainda ouvia muitas palavras difíceis. Mas naquele momento eu aprendi que se um médico diz isso para mim, não é sobre mim, ele está falando sobre ele. Então, se ele não pode fazer, não é que eu não estou sendo cuidada pelo Senhor, mas Deus tem tanto amor por mim que ele está preparando alguém que vai ter capacidade para fazer. E que bom que esse médico percebeu que não era para ele, sabe? Mas assim, é claro que ele não precisaria falar dessa forma, mas cada um fala o que quer e eu assimilo e eu pego para mim também o que eu preciso pegar. Então ali, é claro que eu saí entristecida
por não ter conseguido e ter que continuar nessa batalha de procurar outros médicos. E assim foi, o tempo estava correndo. E como que era a sua relação com o médico dos médicos? Qual que era o seu papo com ele? Pô, senhor, isso aqui não... Né? Sim. Me apresentam alguém... Sim. Como que era essa sua relação? Sim. Porque, a fé, todo mundo acha que a fé é simples, né? Então ela é simples. É. Porém, ela é desafiadora, Sim, né? verdade. Porque pra gente entregar tudo, nesse caso aí, tem que confiar bastante, né? Tem. E é tão especial, realmente, às vezes tão complexo, que parece tão fácil eu entregar minha vida para Deus conduzir, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque vai ter um processo, vai ter um tempo, e às vezes a gente não consegue respeitar, entender e viver nessa dependência de Deus. E foi assim também. Então agora eu quero aproveitar e voltar lá quando foi com os meus 16 anos. Que foi quando eu encontrei o amor de Deus na minha vida. Foi quando eu me converti, quando eu descobri que eu tinha uma paternidade, de que Deus nunca iria me abandonar. Eu perdi o meu pai muito nova. Perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai era um policial militar. E ele pegou a arma e ele deu um tiro na cabeça dele. E eu me senti sozinha, me senti abandonada. Então, dos meus 9 anos até os meus 16 anos, eu me senti assim. Então, quando eu descobri que existia um pai e que cuidava de mim todo o tempo, até nos momentos em que eu achava que eu estava sozinha, eu falei, não, peraí, né? É além do que eu posso imaginar. Então, essa minha conversão, e não só realmente a conversão, mas a descoberta da paternidade e conhecer a palavra de Deus e descobrir quem eu era em Deus e descobrir quem Deus é, mudou realmente a minha vida. Isso é muito louco, né? Quando a gente lê a Bíblia, tá aqui, nosso manual do fabricante. Sim, isso aí. Lá no Velho Testamento, Deus se apresenta de várias formas, né? Sim. Por exemplo, Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Rafá, Deus é a tua cura. Jeová Kidissenu, Deus proverá, algumas coisas assim. Não, Jeová Jireh, Deus proverá, né? Então é legal que Deus se manifesta de diversas formas em diversos momentos, né? E ali a gente até olha, quando acontece isso lá no Velho Testamento, as pessoas criam os memoriais. E você descobriu o Deus eterno como teu pai carinhoso, teu papai, Abba Pai, né? Sim, e é muito gostoso, né? Muito. Fala um pouquinho disso, como que foi? E aí, quando eu descobri esse amor de Deus por mim, mudou a minha vida. E mudou por completo. Porque eu tinha um vazio, uma falta que eu achava que era algo que eu tentava preencher e nada preenchia. E aí, quando eu descobri o amor de Deus, eu me sentia completa. Mesmo tendo falta de coisas, vamos dizer, materiais ou coisas assim. Emocionais, às vezes, né? Mas era algo realmente por completo. E também eu não me sentia mais sozinha para poder carregar tudo. E nos momentos difíceis eu sabia que eu podia contar com Deus. E cada vez mais me alimentando. Eu preciso também conhecer que é Deus. O problema, muitas das vezes, é que a gente não sabe. A gente sabe que Deus é alguém muito grande, muito poderoso, mas a gente não conhece Deus na essência. A gente não conhece realmente ali nos detalhes. Na intimidade, né? Sim. E para ter intimidade, precisa ter convivência, relacionamento, né? Sim. Então, e nosso relacionamento não é de um dia para o outro. No teu caso aí, quase 10 anos aprendendo a andar com Deus, para que o seu momento difícil você pudesse realmente estar ali firme, né? Sim, e você falou algo muito interessante que eu sempre falo, que a Bíblia, de verdade, é um manual. E o que normalmente a gente faz com o manual e que a gente precisa mudar essa nossa mentalidade? A gente compra alguma coisa, a gente compra uma televisão, vem um manual. Normalmente a gente não pega, não, deixa eu ler esse manual todinho para eu entender tudo, cada botãozinho, o que pode acontecer, se der algum problema. Não, a gente vai lá, como que eu faço para ligar? Ah, então tá aqui, esse trecho aqui, então é isso que eu preciso. Quando dá um problema, aí eu recorro ao manual para ver, a televisão tá desligando sozinha, como que eu resolvo? Aí eu vou lá e só recorro ao manual naquele momento. E aí, às vezes tem tantas funções naquela televisão, mas eu desconheço, porque eu não quis perder tempo lendo o manual. Investir tempo, né? Sim, então, eu falei perder, porque normalmente a gente fala assim, não vou ficar perdendo tempo. Entendi. E na verdade o pensamento é esse, é investir
tempo, é investir conhecimento, para eu poder ter mais intimidade. Porque se eu quero te presentear, eu preciso te conhecer. Não tem como eu simplesmente comprar um presente e trazer aqui, que de repente eu vou até achar que eu vou te agradar, mas como eu não te conheço, eu posso acertar, mas eu tenho muito mais chance até de errar do que de acertar. Em vez de você me dar uma camisa azul, você me dá uma amarela. Já pensou? Pois é. Então a gente precisa de verdade estudar a palavra de Deus. Além de nós conhecermos mais de Deus, a gente conhece mais sobre nós. Sobre nós, né? E também o quanto a palavra ela é viva e eficaz de verdade nas nossas vidas. E não só ler, mas também ter gravado na nossa mente e no nosso coração. E isso faz total diferença, é o que me ajuda em todos os dias. Como eu disse, eu sou como qualquer outra pessoa, eu também tenho medo. Mas o medo vem, eu não alimento esse medo. Me vem na memória, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o medo existe, né? Sim. Ele é presente. Sim. O legal é você vencer o medo. Sim. Eu ia falar mais pra frente, mas eu vou buscar um texto que tá aqui, que eu acho que tenho certeza, parece muito com você. E aí, daqui a pouco a gente vai descobrir com tudo isso. Sim. É interessante que quando Deus fala pra gente ler a palavra, não é só ler, é meditar na palavra. E me fez lembrar toda a nossa conversa de hoje, tudo que a gente está conversando, me fez lembrar da mulher do fluxo de sangue. Ela era uma mulher de posse, ela tinha riquezas, porém ela tinha uma enfermidade, vamos chamar assim, ou algo que era desafiador para ela. Por quê? Porque naquela época, a mulher que tinha... Era praticamente uma menstruação constante, né? Porque era um sangramento, era um fluxo de sangue. E aquela mulher, nessa época, elas eram consideradas impuras. Então ela não poderia nem encostar nas pessoas, porque tornaria as pessoas impuras. Era uma cultura que o pessoal tinha na época, né? E assim, ela gastou dinheiro com todos os médicos, deve ter tomado todos os chás que todo mundo fala, não, come isso, toma isso, né? Ela fez tudo que estava ao alcance dela. E aí ela ouviu dizer que na cidade onde ela estava, ali estava um mestre, porque as pessoas consideravam Jesus como um mestre, que Rabi, né? Eles chamavam Jesus de Rabi na época, porque era mestre. Então falaram, tem um mestre que tem palavra de vida, que tem curado, que tem libertado. E aí ela pegou aquilo para ela e falou, e agora? O que eu faço? Interessante que ela estava com medo. Ela estava com medo de se expor. Ela estava com medo de tocar em Jesus e levar... Imagina, né? Tocar e falar impuro. Porque se as pessoas descobrissem, talvez iriam até apedrejá-la, né? Então ela falou, se eu tocar pelo menos na veste, eu vou ser curado. E o mais legal é que Jesus fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos incrédulos, mas Senhor, mas tem um monte de gente aqui esbarrando, caminhando aqui, tropeçando em nós. Não, de mim saiu virtude. É muito legal isso, né? A fé. Sim, verdade. Eu vejo em vocês, sabia? Amém. E realmente, igual ela poderia ter escutado falar de Jesus e ela colocar todos esses medos e continuar em casa. Se entregar isso, não tem jeito, já tem tantos anos, ninguém pode fazer nada por mim e eu vou me expor, correr um risco ainda mais de morte, de ser rejeitada mais uma vez, de ser humilhada. Então, melhor ficar aqui parada, porque muitas das vezes é isso que a gente pensa. Igual no meio a um diagnóstico de um câncer, de algo muito difícil, o primeiro pensamento, muitas das vezes, é esse que as pessoas têm. Não, já estou com uma sentença de morte, então deixa eu ficar aqui na cama, deixa eu me entregar, eu vou estudar, eu vou pensar em sonhar, Não, e é o contrário, não, peraí, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu puder lutar, é isso que eu vou fazer. Então, para mim, quando eu recebi aquela notícia do câncer e os médicos não queriam operar, mas ao mesmo tempo falava que precisava, então assim, era uma batalha, porque então, você precisa operar, mas eu não te opero. Então, eu fui passando de médico em médico, e mais no final de 2011 que eu consegui achar um médico que me operasse. Então, com isso, o tumor foi crescendo. Eu operei em janeiro de 2012 e quando os médicos abriram, já estava muito mais complicado.
E então, assim, a cirurgia foi muito mais demorada e com mais sequelas do que se eu tivesse feito assim que eu descobri. E só que o mais interessante é que quando o médico foi me acordar lá na sala de cirurgia, eu ouvi o médico falando meu nome assim, muito longe, mas muito forte na minha mente, assim, no meu coração naquele momento. Eu ouvi um louvor da Aline Barros, que fala Vitória no Deserto. Que fala, quando a noite fria cair sobre mim, no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Então, assim, me deu uma paz. Eu vou te fazer um desafio, então. Que eu sei que você cantava lá atrás. Lembra que você falou que cantava? Canta um pedacinho. Então. Pois é. Então, hoje eu não consigo mais cantar. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. E, inclusive, foi por conta dessa cirurgia eu não conseguia mais cantar. Mas, assim, eu entendi também um propósito de Deus. E a gente também precisa estar muito atento a esses detalhes. Porque eu amava cantar. Eu participava do Ministério do Louvor, eu amava cantar. E aí, você ama, né? Eu amo ainda. Porque ainda você vai cantar. Sim, amém, eu creio, verdade. E aí eu falei, recebi a bênção, a vitória é minha, né? O nome do louvor é Vitória no Deserto. Eu tô numa sala fria, voltando de uma cirurgia, e Deus tá falando que deu tudo certo. Tô bem. Só que aí eu terminei de acordar da anestesia e eu não conseguia mexer o braço, não conseguia falar, não conseguia abrir a boca, movimentar a língua, engolir saliva. E aí veio aquele pensamento, não, era um engano. Era algo da minha mente, era algo que eu estava voltando da anestesia, porque às vezes pra gente é muito mais fácil a gente arrumar uma desculpa pra não é isso, do que a gente, não, é isso sim. Mesmo que não pareça, porque a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. Então, naquele momento eu tinha a opção e a decisão de acreditar que era só algo da minha mente, porque eu estava voltando da anestesia, ou não, Deus falou comigo. E se não é agora a vitória é certa, porque o Senhor falou que é uma vitória no deserto. Mas a vitória no deserto é um processo a ser vivido. Então, assim, às vezes a gente precisa também ter essa clareza, esse entendimento de analisar os fatos e o que Deus está falando. E é importante, né, Men, que na nossa vida há desertos. Sim. Eles vão vir. Vão. Não tem como você não participar. Verdade. Né? Mas a gente aprende tanto também no deserto. Mas é no deserto que a gente aprende. Muito. Né? Sim. É no deserto que a gente se fortalece. Mas a gente é tão difícil de ser entendido, né? É que a gente quer sempre estar no conforto, né? E na assim, praia, você verdade. mora na praia lá. Sim. Você sempre quer tomar uma água de coco, né? Isso sentado aí. naquela cadeirinha, bronzeada. Sim. E normalmente nesses momentos não são os momentos em que a gente valoriza. Né? Eu confesso para você que eu busco valorizar todos os momentos, mas é claro que os momentos mais difíceis eu aprendi muito mais. Eu amo contemplar a natureza, o céu, a praia. Aonde eu vou, eu amo contemplar, porque eu vejo Deus em tudo. Mas quando eu passo por esses momentos, eu não vejo Deus na árvore, eu não vejo Deus no céu, eu vejo Deus em mim. Eu vejo Deus cuidando de mim. Então é tão mais forte, tão profundo, mas dói tanto. Mas eu sentia Deus. Então sabe por quê? Você vê aquele detalhe e você fala assim, sim, pai, obrigado. É isso aí. Porque o Senhor cuida, né? Sim. É. E foi isso. Aí o médico falou assim, olha, você ficou muito tempo entubada, uma cirurgia muito grande, então provavelmente em 24 horas você volta. Porque nem os médicos não sabiam como lidar com isso. Porque de verdade, já era um tumor muito raro na época. Então eu falei, não, então é só o tempo, dá tempo no processo. Mas imagina 24 horas você esperando para ver se sua voz vai voltar, se você vai conseguir engolir a saliva, comer. Eu só no soro durante 24 horas. Foi ali um estreito com o Senhor. E de fé. E passou as 24 horas e veio uma notícia muito ruim. Infelizmente, são sequelas da cirurgia. E nós não sabemos se vai voltar. E se voltar, em quanto tempo isso vai acontecer. E isso foi em janeiro de 2012. O meu filho completaria 1 ano em março. E, como eu disse, meu filho foi muito planejado. Inclusive, eu desejei muito celebrar o 1º aninho dele. E naquele momento era impossível essa celebração. Porque se eu já saísse do hospital, já era uma vitória. Mas como eu faria uma celebração se eu não estava bem? Eu precisei usar uma sonda para me alimentar. Aquela sonda que passa dentro do nariz e vai até o estômago. Eu não conseguia falar, engolir, movimentar a boca, mexer a língua. E naquele momento, naquele deserto ali, eu fui valorizando tantas coisas. Eu sempre fui muito grata ao Senhor.
mesmo em meio a tantas dificuldades que eu passei na minha vida, eu sempre fui uma pessoa de muita gratidão, de ver Deus realmente cuidando de mim em detalhes. Mas quando eu passei por esse deserto, eu falei assim, meu Deus, eu achava que eu era grata. Mas eu nunca percebi o quanto o Senhor cuidava até do meu engolir uma saliva. O meu movimentar um braço, porque a gente fala assim, nossa, é tanto problema acontecendo, eu não consigo ser grato porque eu não tenho nada para agradecer. Será? Seu coração está batendo, é você que está fazendo um esforço? O seu olho pisca, é você que faz o movimento para piscar? A sua saliva na hora de engolir, é você que faz tudo? Não, é Deus. E se não for Deus cuidando da gente o tempo todo, nós não somos nada. Então, naquele momento, eu tinha sede e eu não conseguia nem engolir a saliva para tentar matar a sede da garganta seca. E naquele momento, eu falo que eu vivi uma experiência extraordinária como Jó. E eu comecei a viver Jó 42:5. Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, o meu corpo te sente, e de uma forma muito sobrenatural. Mas eu precisei passar por tudo isso para eu ver, para eu contemplar e para eu ver realmente o cuidado de Deus. E o mais difícil, manter a fé no meio de todas essas dificuldades. Mas eu não tinha outra escolha. Na verdade, a gente tem, mas para mim, eu não tinha outra escolha. Eu falei, a escolha é convidar Deus para ir comigo, confiar nele, mesmo tudo dando errado. Aparentemente. Aparentemente, ou eu falar, Deus não está cuidando de mim, deixa eu seguir sozinha, né? Tá dando tudo errado, então, o que Deus está fazendo na minha vida? Que muitas vezes eu ouço pessoas falando isso. Mas espera aí, tá dando tudo errado. Deus falou que eu recebi uma vitória, mas cadê essa vitória que eu não estou vendo? Mas não está vendo? Só da gente estar vivo já é uma vitória. Então, ali eu decidi que Deus iria continuar sendo o provedor da minha história, quem eu iria confiar, quem iria carregar o meu fardo, quem iria me sustentar, independente da dificuldade, da luta, do que fosse. E eu recebi alta, depois acho de uma semana internada, e fui para casa da minha mãe, porque eu não tinha condições de ficar sozinha, nem cuidar do meu filho. Então imagina, aquela primeira maternidade que foi tão desejada, o primeiro ano do meu filho, eu não pude ficar com ele, eu não podia cuidar dele. Mas eu não olhava... Nesse tempo, o teu suporte foi o seu esposo. E a minha mãe, E a tua que mãe? meu marido trabalhava, e a minha mãe que ficava mais comigo, principalmente nesse momento depois da cirurgia que eu precisei ir para casa dela, porque ela precisava cuidar do meu bebê, meu marido precisava trabalhar para levar o sustento, o plano de saúde, porque ainda vem muitos outros problemas no meio disso tudo. Quando eu comecei a usar a sonda, eu tinha que comprar um suplemento, que é tipo uma caixa de leite, mas que vem com os nutrientes, que é caríssimo. Então, assim, além de toda a situação difícil, vai vindo outras situações difíceis. Assim, você vai passando no deserto, você fala assim, poxa, já tá ruim o deserto. Aí daqui a pouquinho você dá sede, você não vê água, daqui a pouquinho vem um animal selvagem, sabe? As coisas parecem que vão aumentando o nível. Eu, às vezes, costumo brincar que a nossa vida também é como um jogo de videogame. Que você vai passando as fases. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de jogar o Mario. E quando eu comecei a primeira vez, eu não sabia qual botão apertar, não sabia o que fazer, e depois eu aprendi. Falei, pronto, agora eu vou passar todas as fases. Agora eu já aprendi, já sei. Aí quando eu venci a primeira fase, a segunda fase era totalmente diferente. Começava a vir outras coisas e tinha que fazer outras funções. Eu falei, nossa, parece que eu não sei nada. Porque eu não estou conseguindo passar de fase, mas eu precisava persistir ali até eu aprender. E na vida também é assim, a gente não pode desistir de viver. A gente não pode desistir em meio aos obstáculos, as lutas, as dificuldades, em meio ao diagnóstico, que nisso também a gente vai aprender. Mas a gente não vai aprender se a gente desistir. Então a gente precisa sempre persistir. E eu decidi que eu iria ficar bem. Decidi manter a fé, mesmo sendo contrário a tudo que eu estava vendo. E naquele momento eu falei assim, eu quero fazer o aniversário de 1 ano do meu filho. Como eu não sei como vai ser, mas eu vou dar o meu melhor. E com oração, com fé e fazendo a minha parte, isso vai acontecer. E eu fazia tratamento todos os dias, com fisioterapia, fono. Foram muitos desafios. E no início de março, em menos de 2 meses, eu estava recuperada. Para a honra e glória do Senhor. Amém. E o aniversário foi quando? Dia 25 de março. Então, até sobrou um tempo para você planejar. E de verdade. E eu acabei realmente não só planejando, mas preparando praticamente quase toda a festa. Legal. E porque aquele momento ali não era mais só o aniversário de 1 ano do meu filho. Tudo aquilo que eu tinha desejado de celebrar 1 aninho dele foi muito maior do que eu imaginava.
Mas foi maior o quê? Foi uma festa gigantesca com buffet? Não, foi uma festa muito simples. Mas Porém, com muito propósito. Né? Muito. Nossa, eu estar viva, eu estar ao lado do meu filho. Poder segurar ele. Poder segurar, porque eu não tinha movimento mais do braço, mas naquele momento eu já estava segurando ele. Então, às vezes, a gente troca muito o que é de valor por algo que a gente quer dar valor. Sabe? Porque, assim, a vida, o movimento, o engolir, eu poder me alimentar no aniversário do meu filho. E você era jovem, né? Era uma moça ainda, né? Sim. E aí? E a continuidade disso? Sim, aí não é nem o começo ainda da história. Eu preciso até correr, porque a história é muito longa. Então, eu fiz a festinha do meu filho e, nesse meio tempo, ainda também em tratamento e fizemos uma biópsia do tumor que foi retirado. E a biópsia deu grau de malignidade indefinido. Então, os médicos falaram assim, olha, o tumor muito raro, 27 anos ainda muito raro. Depois você vai nos dizer a hora que a gente tem que colocar a imagem lá, tá? Sim, pode deixar, eu aviso. E aí eles falaram assim, que se fosse maligno, com certeza iria apontar na biópsia. Como veio indefinido, provavelmente era benigno, por ser muito raro, pela minha idade, e o maligno era o raro do raro. Aí eles ainda brincaram assim, você ganhou na cena, quem ganha, ganha uma vez só, sabe? Então eu falei, não, então que bom, graças a Deus. E continuei ainda o ano de 2012 inteiro, fazendo os tratamentos que assim, eu me recuperei, mas não foi o 100%. Sim. Porque fui é tudo ainda a prevenção depois, sim. né? Pra não retornar e tudo Não, mais. e também assim, igual eu voltei o movimento, mas ainda o meu braço era muito pesado, o meu ombro era caído, eu não conseguia sustentar o meu filho por muito tempo. A deglutição também eu engasgava com muita facilidade. Então assim, eu recuperei, mas ainda tinha um processo de recuperação para as coisas irem voltando ao normal, vamos assim dizer. Só tem um problema que eu tenho até hoje, que é uma sequela desde 2012 daquela cirurgia, mas eu nem vou falar agora. Me lembra, por favor, mais pro final? Porque eu acho que vai fazer muito mais... Eu acho que eu vou até querer esquecer isso aí, mas vamos lá. Não, é importante. Não, é importante. Então, e é bênção, não é coisa ruim. Pode me lembrar. Por que eu quero falar no final? Porque eu acho que vai ficar muito mais marcado quando eu falar no final qual é a sequela que eu tenho, do que eu falar agora, que de repente passe tão despercebido que às vezes a pessoa fala assim, não, mas é... Então, ó, você que tá assistindo aí, já tem surpresa, hein? Sim, Boa. Sim, com certeza. Por que eu tô falando isso? Não foi da forma como eu gostaria. Eu ainda tenho uma sequela. Então, quando a gente quer uma cura, um milagre, eu quero desse jeito. Então, eu quero uma recuperação total. E Deus, ele não recuperou. Mas eu faço algo mesmo com essa situação comprometida. Você sabe que o que mais me surpreendeu você naquela conversa é que você falou, mesmo eu estando nesse processo, eu nunca desisti da minha vida e parece que você ia participar de uma prova, inclusive de corrida. Você falou pra mim, ó, Sim. Eu tô fazendo... Eu falei, não, sério? Sim. Eu falei, olha como ela é firme, né? Sim. E aí, assim, só para poder fechar 2012, os médicos falaram assim, agora a gente vai fazer um acompanhamento de ressonância, tomografia, exame de sangue, que é necessário. Eu falei, não, tudo bem. E não acontecia nada, não aparecia nada, nenhuma alteração, nem no sangue. Nos exames de imagem também não. Chegou 2015, eles falaram assim, olha, você tá bem, não apareceu mais nada, tomou muito raro, então provavelmente era benigno mesmo, pode viver a sua vida. E você sentia alguma coisa ou parecia que estava tudo estável? Tudo estável, tudo certo. Não sentia nada. Só aquela sequela que eu vou contar no final. Fora isso, tudo certinho. Okay. E eu falei, graças a Deus, né? Que vitória, tô curada, viver, seguir em frente e quero agora ser mãe de novo. Porque a minha primeira maternidade foi frustrada, vamos dizer assim, pelo diagnóstico. Talvez então, você não viveu tanto quanto você gostaria, né? Não, porque eu queria realmente ter vivido, ter aproveitado mais, assim, em vez de eu estar brincando com meu filho durante a semana, eu estava indo em médicos, fazendo exames, em consultas. Então, não foi da forma como eu sonhei e planejei. Mas, em todo o tempo, eu buscava viver o melhor, independente daquele momento difícil. Mas aí não foi como eu queria. Eu falei, então agora eu vou engravidar de novo, aumentar a família e poder viver ainda mais essa maternidade. Então eu engravidei e logo em seguida eu engravidei do meu segundo filho e ele nasceu em novembro de 2015. Que dia? Dia 4 de novembro. Meu dia é 24. Que bênção. Eu sou de dia 24 de novembro. Minha mãe é dia 26. Aí, que bênção.
E então, assim, novamente, ser mãe veio um mix de emoções, de alteração do corpo, nas emoções. E agora, com 2 filhos, era dobrado, porque um filho nessa época ele ainda estava com 4 anos, e o bebezinho, então assim, o mais velho com ciúme do irmãozinho, e tem que dar atenção pro irmão, tem que dar atenção pro outro, e casa, e, né, toda aqueles afazeres né? de mãe, de esposa, dona de casa. E eu falei assim, começou a me dar uma dor na nuca. Eu falei, deve ser o estresse, e, né, o corpo ainda tá voltando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem conseguir dormir direito à noite. Então, assim, muito cansada de verdade, né? Um cansaço natural da maternidade. E não tem como nem parar para descansar, porque a maternidade não tem descanso. Exige, depois que a né? gente é mãe, você não dorme mais direito, porque assim, se o filho dorme a noite toda, você fica, será que tá vivo? Será que tá respirando? Porque até agora não acordou para mamar, não chorou. Então a gente não dorme. E aí, se fica chorando, a gente também não dorme, porque tem que estar ali. Então, assim, é uma loucura, né? E é uma loucura mais gostosa da face da terra. Eu falo, gente, se eu pudesse ser mãe, eu seria mãe mais vezes, porque eu amo realmente a maternidade, amo os meus filhos, e para mim, eles também são a minha maior inspiração de vida, sabe? Eu vejo vida, e também tem uma questão com Deus, assim, que Deus realmente falou que os meus filhos vieram para me fortalecer. Então, começou essa dor na nuca, precisei ir para o hospital, porque essa dor começou a ficar mais forte, irradiando, indo para o ouvido, e chegando lá. E uma coisa que eu quero muito pontuar, graças a Deus, se eu tô aqui vivendo hoje, eu tô aqui vivendo agora. Quando o médico me disse, você tá curada? Eu falei, eu tô curada. Eu não ficava naquela, será que vai voltar? Será que eu tô bem mesmo? Será que vai acontecer? Não, eu tô curada. Então, quando eu comecei a sentir essas dores, eu não ficava pensando, nossa, será que é alguma coisa relacionada a isso? Não pensava. Tanto que eu fui pro hospital achando assim, vou lá só para tomar algum remédio, de repente, né, alguma coisa para melhorar. Porque às vezes também a gente fica, né, com tudo tenso, assim, então eu imaginei que fosse algo nesse sentido. E quando eu cheguei e falei para a médica tudo que eu tinha passado, eu também lembrei que eu precisei fazer uma embolização dessa carótida, então o meu fluxo de sangue é agora só do lado esquerdo. E o médico tinha me falado assim, olha, se você sentir algum incômodo a mais nessa região, pode ser um AVC, porque você não tem mais esse lado com a irrigação normal. E aí naquela hora que eu fui falando que eu lembrei, sabe? Então assim, eu falei, não, eu vou ter um AVC, eu vou ter um AVC. Não, o médico falou e eu falei, vou viver minha vida, não vou ficar pensando nisso não. O médico falou, não, vamos fazer uma tomografia para ver. E aí na tomografia apareceu um tumor. E aí, novamente, veio, né, uma segunda notícia. Na verdade, eu nem sei se é segunda, né? Porque a primeira notícia foi o diagnóstico, a segunda notícia muito difícil foi das sequelas daquela cirurgia, e aí agora vem o retorno do câncer. E a médica falou assim, olha, você precisa procurar um médico urgente, porque já está comprimindo 3 nervos e está no meio da cabeça e está numa situação bem complexa. E eu falei, mas agora eu já tenho aquele médico que me operou. Então eu não vou precisar mais ficar batendo de porta em porta procurando outros médicos. Então agora tá mais fácil. Voltei no médico e ele falou, olha, infelizmente agora esse tipo de cirurgia não é mais comigo. O tumor está muito dentro da cabeça, envolvendo outras questões bem mais complicadas. Agora você precisa de um neurocirurgião especializado em base de crânio. Eu falei, meu Deus, e agora? Então assim, o tempo todo vinha notícias ruins e eu, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona. Senhor, me sustenta, porque sozinha não dá. E aí, como que você faz? Você receber uma notícia dessa com 2 crianças dependendo e um retorno de um tumor é muito desafiador, porque vem na mente o quê? Tudo aquilo de ruim que eu tinha passado, assim, então eu vou ter que operar de novo, mas agora com 2 filhos e uma segunda cirurgia, a situação já normalmente... Veio pior. Então. E veio pior, tá mais dentro da cabeça. Então, vem muitas coisas ruins e o tempo todo eu não. O Senhor tá comigo, o mesmo Deus que tá me guardando, que desde o ventre da minha mãe é o mesmo que tá comigo e eu preciso somente descansar. Por mais que tudo pareça perdido, difícil, eu só preciso descansar. Como é difícil descansar no meio de uma guerra. E ali realmente eu estava em uma guerra. Uma guerra comigo, com câncer, como contar notícia. E é legal essas questões que você conta dos fatos, porque agora não é o deserto, né? Agora é uma guerra. É uma guerra. O deserto é quando você está ali naquela situação, mas agora é uma guerra, porque você tem que enfrentar e tem que lutar. Sim, verdade.
E aí, comecei a procurar vários médicos de novo. Aí começou de novo a história. E aí, um último médico que eu fui, ele falou assim, olha, infelizmente aqui você não vai encontrar médico que te opere. E se algum médico quiser te operar, você nem aceita. Seu caso é muito grave. Os riscos de sequelas são altíssimos. A possibilidade de você ficar bem é praticamente zero. Alguma sequela você vai ter dessa cirurgia. Então, para você diminuir o máximo possível o número de sequelas e de gravidade pós-cirúrgica, você precisa de um médico que já tenha feito esse tipo de cirurgia, que tenha muita habilidade. Então, assim, o nível só ia aumentando. Mário Bros. Não, já era 7. Nossa, sabe? Não, assim, eu já não sabia mais, né? Assim, já tinha perdido totalmente o controle mesmo, porque eu não tinha mais o que fazer. E aí ele começou a falar, você precisa ir para o Sul, tem um médico referência lá, meu plano não atendia. Você precisa ir para São Paulo, meu plano também não atendia. Para Rio, para Minas. E eu falei, meu Deus, e com 2 crianças pequenas, e como que vai ser? E aí eu consegui ir para Minas, vou só resumir agora, porque é muita coisa ainda que eu tenho para falar, e eu vou precisar resumir um pouco, senão a gente aqui vai ficar uma longa história. E aí fui, consegui, não foi fácil também, mas Deus também me direcionou, Deus abriu portas. Alguma situação que você viu ali a mão de Deus? Em todo o tempo. Tá, mais específico assim desse médico, do plano, aceitar o médico, o hospital, tudo certinho, casar tudo. Então, eu ia pular essa parte, mas já que você me perguntou, eu vou só tentar resumir rapidamente. O que aconteceu? Quando falaram que eu era ir para fora, eu não tinha possibilidade, nem financeira, e nem com os meus filhos. E eu conversei com uma amiga e falei com ela da situação. E aí ela foi, sem falar nada comigo, falou com a cunhada dela. E essa cunhada dela tem um casal que são padrinhos dela de batismo. E ela foi e ligou para eles, explicou a minha história, falou que eu precisava de um médico fora e que o meu plano atendia em Minas. E aí eles falaram, não, fala com ela para vir, que a gente vai receber, a gente vai cuidar, a gente vai ajudar no que a gente puder. E ali eu falei assim, então tá, né? Então se eu já tenho alguém, porque imagina, eu ir para um outro estado sozinha e eu tinha que levar o meu bebê, que não dava nem tempo de desmamar ele, e sem referência de médico, sem lugar para ficar, e eu não sabia nem distância, sabe? De como seria. Então, quando essa porta se abriu, já falei assim, opa, peraí, uma porta se abriu, então algo novo Deus tem aí. E aí, o que eu fui fazendo? Peguei meu livrinho, que na época tinha um livrinho assim, né, Isso. E fui olhando, né? Médico, neurocirurgião, e fui marcando. Se marcava um de manhã e uma tarde, um de manhã e uma tarde, durante a semana inteira. Eu falei, eu vou ter que consultar. Eu não tenho como ir para consultar com um, porque provavelmente vai ser como está sendo aqui. Só que aí, quando eu cheguei na casa dessa família, eu ainda levei essa minha amiga, que eu compartilhei com ela, porque eu falei, não tem como eu viajar sozinha com meu bebê. E como é que eu vou entrar em consulta com o bebê e fazer exame? Então, eu precisava de alguém. Por quê? O que eu imaginei? Esse casal, eles vão me receber na casa deles. Então, essa minha amiga foi comigo, eu cheguei super sem graça. Imagina, chegar na casa de alguém, com um bebê, com uma amiga. Né? E eu nunca tinha falado oi com eles. Né? E eu vejo nisso também o cuidado de Deus. Sabe? Deus preparando pessoas sabe? E aí, fui de trem. Chegamos lá, eles foram buscar a gente na estação, me levaram para casa deles, assim, com carinho. Parecia que a gente se conhecia há anos. E nisso também eu vi o cuidado de Deus. Eu falo assim, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de contar a minha história sem detalhes, porque eu vejo Deus em todos os detalhes. Então, para mim, às vezes, é muito difícil pular etapas, porque, assim, aonde você não viu Deus? Eu não consigo dizer aonde eu não vi. Porque em tudo eu vejo Deus. Nas pessoas que Ele me conecta, nos nãos que... Obrigado! Amém, sim! Você é uma conexão de Deus, eu estar aqui é um direcionamento de Deus. Então, quando foi no outro dia que eu já tinha uma consulta para ir, quando eu desci na cozinha e falei assim, a gente vai sair agora e a gente só volta de noite. E eles, não, a gente vai com vocês. Eu, não, pelo amor de Deus, só de vocês me receberem aqui. Não, a gente vai ficar com vocês até o fim. E nisso também eu vejo o cuidado de Deus. Sabe? Então, assim, a gente saía 7 horas da manhã. Manda um recado para eles ali. Sim. Seu Zezé, Cida, muito obrigada. Amo vocês. Vocês são muito especiais na minha vida. Vocês sabem disso, porque agora a gente se tornou de verdade uma família. Sabe? E assim, eu vejo um presente de Deus. Sabe por quê também? Você vai entender daqui a pouquinho que todo esse momento ainda, aparentemente, deu tudo errado. Sabe por quê? Eu fui em vários médicos
E uma coisa que eu gosto de ressaltar muito em Minas, que faz muita diferença na minha vida quando eu vou no médico, ele fala assim, olha, eu não faço esse tipo de cirurgia, mas espera aí, eu tenho um contato aqui, ou então eu tenho um amigo que conhece um outro amigo, deixa eu ligar para ele aqui agora que eu vou conseguir o encaixe para você, eu não saía de lá de mãos vazias. Eu saía pelo menos com uma indicação, com uma outra consulta agendada. Isso é tão especial, a gente se sente tão acolhido, a gente se sente, poxa, ele se importa com a minha vida, é diferente. Não, eu não faço isso, não é comigo. O plano de saúde não aceita, não posso... Sabe? Então, assim, problema seu, você que tá com problema, se vira que eu tenho mais um monte de paciente para atender. Uhum. Então, eu via também muito cuidado de Deus até nos médicos, sabe? Nesse direcionamento. E aí achei um médico, e é tão engraçado que esse médico, assim, ele não era muito simpático. Não era? Não. Mas eu falei assim, que bom que eu não vim aqui atrás de um amigo. Eu vim em busca de um especialista, de um profissional. E ele muito seco, sabe? Muito sério. E ó, a gravidade é essa, precisa abrir a cabeça, precisa raspar cabelo. E tem que serrar o crânio, porque a cirurgia teria que ser realmente de cima. Não teria outro acesso. E aí ele falou assim, olha, sabe quando você recebe um presente que depois você tenta dobrar igualzinho, colocar dentro daquele embrulho, às vezes você nem consegue fechar direito, é isso que vai acontecer? Então eu já estou te avisando que o risco de não ter sequela é praticamente zero, e de perder audição, visão, movimento, ficar em coma, morte, são todas as possibilidades. Aí se Deus me direcionar para fazer a cirurgia, é Ele que vai cuidar, e nada disso vai entrar no meu coração. Ele falou, então volta para sua casa, desmama o bebê, faz os exames preparatórios e já liga para minha secretária que eu vou agendar com você com urgência assim que você tiver com tudo pronto. Eu falei, tá bom. Eu voltei para o meu estado, comecei a fazer os exames e comecei a sentir muita dor nas costas. E eu falei, nossa, viajei de trem, 14 horas de trem, essa semana indo para cima e para baixo, consulta... E com o bebê no colo e bolsa, falei, devo ter dado um mau jeito na coluna. Então, antes de voltar para a cirurgia, vou procurar lá um ortopedista para poder tratar essa dor, porque pelo médico também eu iria ficar muito tempo debilitada, acamada. Então, se eu tivesse algum problema de coluna, o risco de piorar seria maior. Então, quando eu procurei o ortopedista, expliquei tudo o que estava acontecendo. Falei assim, vamos fazer logo uma tomografia, uma ressonância, eu nem lembro ao certo. Foi algum desses dois exames. E aí veio mais uma notícia ruim. Infelizmente, eu já estava com metástase. A dor que eu estava sentindo nas costas é porque o tumor da cabeça não estava sozinho e já estava com múltiplos nódulos em várias partes ósseas da minha coluna. E aí, quando eu liguei para o médico, ele falou assim, olha, infelizmente, não tem mais o que fazer. Não adianta mais operar, porque não vai adiantar a gente fazer uma cirurgia de alto risco para tirar um tumor se você já está com múltiplos. Então, boa sorte, procura um oncologista. E é isso. Então, eu falei, então tá. Vou procurar agora um oncologista. O primeiro oncologista que eu fui... na verdade, assim, no exame da coluna, já vinha observação embaixo, mandando eu fazer uma tomografia de tórax, porque também os pulmões já estavam comprometidos. Então, assim, era só notícia atrás de notícia. Todas notícias difíceis, notícias de morte, notícias duras de se ouvir. E até de assimilar, porque era uma atrás da outra. Quando eu achava que aquela dali tinha sido a pior, vinha uma outra pior. E aí, quando eu fui no oncologista, tentei explicar para ele, né, de uma forma bem rápida, o meu histórico desde 2011, e o médico não olhava para mim. Enquanto eu conversava com ele estava lá digitando. E eu, assim, com um semblante sério, pesado, falei, gente, esse médico deve estar com algum problema, conversando com alguém, resolvendo alguma outra coisa, que ele não me escuta, ele não me olha. Eu terminei de explicar e fiquei esperando. Eu tinha até levado uma amiga comigo, que eu já imaginava que não seria uma consulta fácil. E aí ele falou assim, olha, eu não sei o que te falar. E nem como te falar. Falei, meu Deus do céu, se o médico não sabe o que me falar, eu já ouvi de tudo, né? Agora, ele nem saber o que me falar, eu tô perdida. Eu não sei, E aí ele falou assim... Game over. Mas foi isso aí. Ele não sabia o que me falar, porque de verdade era isso. Ele virou pra mim e falou assim, não tem o que fazer. Seu caso é muito raro e... com metástases da forma que seu corpo está, não há nenhuma possibilidade de cura, de remissão e de você ficar bem. Porque precisa de um tratamento específico de químio e rádio, precisa de cirurgia, e no seu caso, nenhuma das 3 opções existem. Porque era tão raro, porque nem estudo não tinha para uma químio, nem uma rádio específica para o tipo de câncer. E também, para fazer o tratamento, também precisa retirar
ou antes da químio, ou então depois, para você poder ter uma cura, uma remissão. E nesse caso, para mim, era impossível, de múltiplos nódulos. Teria que refazer o meu corpo todo pela medicina, tirar todos os órgãos, e mesmo assim, na parte óssea, nem isso teria como resolver. E ele me falou assim, se tem então uma palavra que eu posso te dar é, viva o máximo que você puder, porque você tem pouco tempo de vida, talvez tem 6 meses. E ali naquele momento, quando ele falou isso, uma sentença de morte realmente que ele estava batendo para mim, eu, assim, fiquei parada e me passou um histórico da minha vida. De desde quando a minha mãe estava grávida de mim e que ela quase me perdeu, que ela começou a ter um aborto espontâneo. E se eu cheguei até ali, porque Deus tinha um propósito na minha vida. E todos os meus sonhos, tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha sonhado, e os meus filhos pequenos, que aí nessa época o meu mais novo já estava com 5 anos, e o meu bebê estava mais ou menos com uns 4, 5 meses, e eu pensava, como que vai ser? Quem vai ficar com os meus bebês? Quem vai cuidar dos meus filhos? Como que vai ser? E, assim, e nisso, assim, questão de segundos, né? Igual assim, a gente vê, assim, em filme, que passa aquele flash da nossa história. E eu falei assim, então tá, se eu tenho pouco tempo de vida, eu ainda tenho vida. Então, o que eu tenho, eu quero aproveitar. Eu não tenho tempo de reclamar, não tenho tempo de chorar, não tenho tempo de pensar em nada de ruim, ao contrário. Agora é me apegar ainda mais com Deus, porque se de tudo Deus realmente quiser me levar, eu tenho uma eternidade. E o que é anos de luta aqui comparado a uma eternidade com o Senhor? Então, agora, mais do que nunca, eu preciso estar com Deus. E eu quero não só falar para os meus filhos quem é Deus, mas eu quero que os meus filhos vejam Deus na minha vida. Porque não adianta eu falar para os meus filhos, não, tenha fé, e eles me verem sem fé. Ah, não, acredita que Deus vai fazer, e eles não verem eu vivendo dessa forma. Então eu falei assim, eu não tenho tempo para perder. E eu preciso, que a minha maior preocupação era os meus filhos não amarem Deus por conta da perda da mãe. Porque iria doer. Eu perdi o meu pai, eu sei o quanto isso me custou, o quanto isso me doeu, o quanto isso me trouxe tantas situações ruins. E aí, em um único momento, eu sempre falo assim, eu nunca questionei Deus, eu nunca perguntei, Deus, mas por quê? Algumas pessoas até falam assim, mas por quê? Você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa tão doce, por que Deus fez isso com você? Eu falei, Deus não faz nada de ruim com a gente, não coloque esse fardo em Deus. E eu nunca realmente questionei Deus nesse sentido, mas teve um dia que eu estava dando de mamar para o meu filho, acho que foi no mesmo dia que eu recebi o diagnóstico, um dia depois, e as lágrimas, assim, eram incontroláveis do meu olho. E naquele momento, quando eu olhei para o meu filho assim, eu amamentando ele, ele estava todo molhado de lágrimas. E eu vendo aquela situação ali, eu só falei assim, Senhor, se o Senhor já tinha um plano de me levar, por que o Senhor me permitiu ter mais um filho? Porque a minha preocupação era, meu filho, ele é um bebê, ele não vai me ver, né, nem só em fotos. Então, assim, a minha maior preocupação era essa. E aí Deus, assim, com o seu infinito amor, na mesma hora ele ministrou no meu coração. Você não entendeu que os seus filhos é vida. E é para te mostrar que eu dou a vida e que eu cuido da vida. E que eles são a força e a inspiração que você precisa para você viver nesses dias. Porque eu estando bem ou não, eu precisava cuidar dos meus filhos, eu precisava amamentar o meu pequeno e fazer almoço para o meu mais velho. E isso me fortalecia. Focar no que era importante, né? Sim, que era a vida, que era cuidar deles, que era deixar um legado, deixar uma herança de verdade, uma herança eterna, não uma herança de bem. Material, de bens, sim, né? Mas uma herança realmente de fé, da palavra de Deus, da eternidade. Então eu tinha uma missão e eu não poderia perder essa missão por conta de circunstância, sabe? E naquele momento ali, realmente olhando para a mãozinha do meu filho e olhando assim para cada detalhe, a gente vendo, como eu disse, eu sou muito detalhista, e naquele momento eu fiquei lembrando, gente, realmente, o que é uma gestação? Como que se formam os órgãos? Como que se forma a unha? E num bebê, então, você vê assim, aquele pedacinho de unha, assim, tudo tão perfeito. Cada fiozinho de cabelo, cada dedinho, sabe? Tudo ali. Se não é Deus para fazer, se não é Deus para fazer o nosso coração bater e todo aquele movimento ali. Então, naquele momento ali, eu entendi que realmente é Deus quem dá vida e é Deus que cuida de tudo. Então, eu falei assim, mais uma vez, obrigado, porque eu entendi que o Senhor está cuidando e os meus filhos, eles são realmente vida para mim. E que quando eu olho para os meus filhos, quando eu vejo eles sorrindo, quando eu vejo eles dependendo de mim, é assim que eu preciso ser com o Senhor.
sabe? Eu preciso depender do Senhor, eu preciso buscar do Senhor o alimento, a esperança, tudo, porque o Senhor é que vai me dar tudo. E ali eu fui procurar outros médicos e aí já foi diferente também. A outra médica que eu procurei, que é a médica que me acompanha até hoje, e ela falou assim, olha, realmente não tem um tratamento, mas nós não vamos desistir. Eu vou ficar com você. Qual o nome dela? Doutora Tainã Ribeiro. É de Minas? Não. Não, ela é lá do Espírito Santo. E ela falou assim, olha, não tem, mas o que tiver na medicina, a gente vai tentando usar para outros tipos e a gente vai fazer alguma coisa. A gente não vai deixar você abandonado, sem tratamento, e a gente vai te dar um suporte, e isso fez total diferença. E aí, quando veio essa situação, o primeiro tratamento que eu poderia fazer... Mas você fez cirurgia essa segunda cirurgia? Aí essa não, porque não? já não adiantava. Inclusive, pode colocar a imagem... Você tem a imagem aí, Arthur? Que agora vai poder mostrar um pouco mais. Então, assim, o tumor principal é aquele pretão lá de cima. Lá em cima. E aí é o meu corpo, né, lá em cima a cabeça. E ali, tá vendo, no ombro tem... Onde tem pontinho na preto, coluna, a coluna ali, principalmente... E aqui embaixo é o quadril. Não, o quadril é mais aqui embaixo. Tá. Esses aqui pontos é aqui. Aqui é a parte do pulmão. No pulmão, como são múltiplos nódulos, ele já forma como se fosse algo maior. Porque são múltiplos, então são vários pontinhos pretos que acabam formando o maior. Aquele outro maior ali é do fígado. E desde 2016 também eu ouço do ortopedista que eu estou a um ponto de perder os movimentos por conta daquelas lesões ali na cervical. Então Deus vai fazer assim, ó, quer ver? Sabe aquelas luzes que vai apagando? Sim, que vai apagando, amém. Glória a Deus, eu creio, eu contemplo, amém. Glória a Deus, eu creio. Amém. Eu creio, eu tomo posse. Você é uma inspiração, menina. Amém. Porque é que nem você fala, era para você ter desistido, né? Sim. E você continua firme. E quando eu vejo você aqui, você tá muito mais bonita de quando eu vi você lá em Alphaville, viu? Ah, obrigada. Você tá toda linda, toda plena aí. Aí aqui, os exames, conforme eu vou fazendo o exame, vai aparecendo mais nódulos. Então, cada vez que eu vou no médico, cada vez... 2020. Esse aqui é março de 2023. Tá vendo como é que tem menos? Aí ali, outubro de 2023, já aparece mais. E março, que aquela primeira imagem foi a mais atual, que foi de janeiro desse ano. E que tinha já mais lesões também. Então, toda vez quando eu faço um exame, é alguma piora, é uma notícia ruim. E o mais impressionante é isso. Você acabou de dizer, toda vez quando eu vou em médicos que me acompanham de uma forma mais espaçada, assim, que eu vou uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, então pessoas que me conhecem nesse período de tratamento, toda vez que eles me veem, eles falam assim, como assim? Que a situação está piorando e cada vez que eu te vejo, você está mais sorridente, você está melhor, você está... Eu falo, porque quando Deus está cuidando, a circunstância ela não muda para ruim. Porque a tendência de Deus é fazer cada vez melhor. Né? E você tem sido esse instrumento, né, na mão de ajudar outras mulheres. Sim. Você falou que é psicoterapeuta. Isso. E qual é a tua principal função aí? A sua principal ajuda para essas mulheres? Sim. O que aconteceu? Quando veio esse diagnóstico, as pessoas começaram a ver a minha fé, o quanto eu me posicionava de uma forma diferente do que às vezes é esperado, né, das pessoas quando acaba tendo uma notícia assim, as pessoas começaram a falar assim, não, mas aquela menina ali tá com... Ela é paliativa, ela tá com uma sentença de morte, não tem como, as pessoas não acreditavam, porque vem uma sentença de morte, normalmente a pessoa se entrega. Então, se a pessoa gostava de praticar um esporte, ela agora não pratica mais, ela vai ficando debilitada. E cada vez mais eu buscava fazer até o que eu não fazia. Inclusive até a faculdade, né? Que você Sim. voltou, né? Foi nessa época? Foi um pouquinho depois ainda. Porque então eu comecei a buscar, não, se eu preciso viver, eu quero viver. E aí as pessoas começaram a me chamar para poder ministrar, para poder falar sobre fé. E quando veio a pandemia, eu já vivia o que as pessoas estavam vivendo. Eu já usava máscara. Quando eu fazia tratamento, eu precisava usar máscara. Eu tinha coleção de máscara de tecido, aquela outra máscara descartável. Cuidados com alimentação, com higiene. Então, assim, tudo que as pessoas estavam passando. E o medo de uma sentença de morte, que é o que veio com a pandemia, tudo isso eu já vivia. Então, para mim, era algo a mais, mas não era algo novo.
Então as pessoas começaram a falar assim, nossa, eu tô tendo crise de ansiedade, eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair de casa. E aí eu comecei a trabalhar de uma forma sem conhecimento, sabe? Mas eu comecei a cuidar das pessoas com o que eu tinha, com a minha vida, com o meu testemunho, com o que Deus realmente me dava ali para eu poder falar com aquela pessoa naquela hora. Mas eu comecei a sentir assim, eu preciso fazer mais. Eu preciso entender mais, eu preciso ajudar mais as pessoas. E nesse momento da pandemia veio situação financeira complicada, porque nessa época eu trabalhava com lembrancinha, com papelaria personalizada, que é topo de bolo, aquelas caixinhas que a gente faz para aniversário, mas até aniversário infantil, e também trabalhava com biscuit. Na época da pandemia ninguém comprava nada, até porque ninguém podia nem comemorar o aniversário, nem sair de casa. Então veio a situação financeira, veio os médicos falaram assim, olha, se você pegar, você morre. Agora não tem jeito. Porque com tudo que você já tem, as pessoas que não têm nada estão morrendo, se você pegar... Minha notícia boa. Não, só. E aí, então, assim, era a sentença de morte em cima da sentença de morte. Você consegue entender? Assim, acaba sendo até uma loucura. Se for pensar, né? Não. E aí veio todo esse peso e todo mundo dentro de casa. Meus filhos não podiam ir para a escola. Meu marido também não podia ir, porque como eu era do grupo de risco, ele não podia ficar indo trabalhando. Aí depois deu uma aliviada e ele precisou começar a ir. Só que ele ia e ficava testando direto. E aí teve um dia que ele chegou em casa muito cansado. E ele falou, eu vou testar, porque tô achando que tá meio estranho. Eu falei, não, já que você vai, eu também vou. Porque a gente tá aqui em casa, se você tá, é bom eu saber como que tá a minha situação. E aí fui com ele fazer o teste. Só que o teste ia sair no outro dia. Quando foi meia-noite, tá meu marido lá me acordando. O teste já saiu o resultado. E eu tô positivo. Você tá positivo e tá aqui me chamando, tá aqui, pelo amor de Deus, vai pro isolamento. Aí ele, não, eu tô te chamando pra você olhar o seu. Eu tinha até esquecido que eu tinha feito, sabe? E aí eu falei, ai, meu Deus, tem isso. Só que eu não tava sentindo nada. Quando eu abri, positivo também. Aí eu, não, agora é. Agora eu morri mesmo, porque deu positivos, mas falaram que eu vou morrer. E como que a gente é, né? Olha, tantas experiências que eu já tive com Deus. Pois é. E aí agora, como deu positivo em um resultado, eu falei, não, os médicos já falaram, e foi a sentença de morte da sentença de morte, então... E eu perdi muitas pessoas realmente que não tinha nada. Tanto assim que em outubro, antes da pandemia, eu fui ministrar na igreja de um pastor amigo, e ele falou assim, olha, ano que vem, você volta aqui para você ministrar. Eu creio que você vai estar bem, que você vai vir aqui contar seu testemunho, e já está marcado. Pode separar um dia, um sábado lá, ou então um domingo de outubro do ano que vem, você vai vir para ministrar. Só que eu não voltei para ministrar. Mas não porque eu não estava mais aqui, mas porque ele não estava. Sabe? Então, assim, a nossa vida de verdade é um sopro e é algo que a gente não tem controle. Então, a gente tem controle do hoje, do agora, da vida que Deus está nos permitindo viver. Sabe? Fazer o nosso melhor. Eu quero que você aproveite esse momento e deixe uma mensagem. Sim. Né? Essa mensagem que você carrega na tua vida, esse sorriso lindo que você tem, né? Amém, obrigada. Essa sua força, essa sua garra, essa sua fé. Tantas coisas aqui que a gente pode falar, e o que me impressionou na tua vida foi isso. A tua garra de você viver o presente. Sim. Porque eu vou repetir aqui, né? Só para deixar bem claro. Aquele dia que você falou para mim, e aí você falou, eu participei de uma corrida agora, vou participar da outra. Porque, inclusive, essas sequelas, ela nem iria permitir você correr, né? Sim. Por causa da falta de ar, tudo. E você tem feito... Quantos minutos você falou que fez 5 quilômetros? 40 minutos? Foi uns 40 minutos. Né? Uhum. Legal. Sim. Então aproveita esse momento aí. Abre esse teu coração para alguém que tá lá. Sim. Precisando ouvir essa palavra para você. Aqui nessa... Então eu quero falar sobre duas coisas. A circunstância, ela não pode dominar a nossa vida. Eu recebi o pior diagnóstico que alguém poderia receber. Mas eu não vivo esse diagnóstico. Não é fácil. É uma decisão de verdade. Todos os dias, quando eu acordo, eu preciso decidir como que eu vou viver a minha vida. Reclamando ou agradecendo. E a gratidão, ela não muda como a circunstância está, mas a minha forma de ver a circunstância, a minha forma de ver a vida e a minha forma de verdade de viver com Deus, com gratidão e com alegria.
Então, quando eu acordo com todas essas lesões que a gente acabou de mostrar, no qual me trouxe algumas limitações, muitas dores, muitas medicações, eu tenho a opção de falar, Deus, mas por que isso? Mas tanta dor, tanta dificuldade. Ou eu posso dizer, Senhor, obrigada. Porque se eu estou sentindo a minha coluna doendo, é porque eu ainda estou andando, porque eu ainda sinto os movimentos. Se eu estou sentindo a minha mão formigar, e muitas vezes eu sinto mão e pé, que são reações adversas de muitas medicações, eu posso dizer, Senhor, obrigado, porque eu tenho mão. Porque eu posso cuidar dos meus filhos, porque eu posso fazer tantas coisas. Então, a nossa forma de enxergar a vida muda a nossa forma de viver. Então, não olhe para as circunstâncias como elas são, mas pela fé no que Deus pode realizar na sua vida. Creia, independente da circunstância, da notícia, do que está acontecendo, porque isso de verdade muda a nossa vida. A perspectiva é de que Deus está fazendo algo novo todos os dias. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela se renova. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então eu não preciso viver as dores, os lamentos, as circunstâncias de ontem, porque as misericórdias do Senhor me alcançou hoje. E isso precisa me fortalecer. E aí eu não vou me alegrar quando eu estou no momento só de alegria, mas em todos os momentos, porque a minha alegria é saber que Deus está comigo. E a minha alegria é saber que hoje eu tenho vida, que eu tenho fôlego de vida e que Deus está cuidando. Então, entende que vai além do que a gente está vendo, vai além das circunstâncias. Quando o médico me disse que eu teria pouco tempo de vida, eu decretei para o câncer que a minha mente, o meu coração e o meu espírito, esse já estão com o Senhor. Então, não há lugar para câncer na minha mente. Ele pode até ter invadido alguns órgãos e muita parte do meu corpo, mas isso não me define. Quem me define é o amor de Deus, eu saber quem eu sou. Então, você saber a sua identidade, você ter gratidão e você tomar a decisão de verdade viver todos os dias e não sobreviver, mas viver com alegria, escrevendo a sua história, deixando o Senhor ser o centro, te direcionar. E de verdade você vai ser surpreendido, como o Senhor tem me surpreendido todos os dias. Apesar de todas as dificuldades, eu vejo Deus em todos os momentos. E principalmente nos momentos mais difíceis, eu vejo Deus de verdade, mudando a minha história, me carregando no colo e me dizendo o quanto eu sou especial para Ele. E que as dores desse tempo aqui não se compara com a alegria da eternidade que nós vamos ter morando com Ele, aonde nunca mais haverá choro, dor, tristeza, medo. Então fique firme, se apegue no Senhor, na palavra de Deus, nesse manual que nós temos de verdade, de fé, de esperança e de conhecimento. E você vai ver o quanto a sua vida vai ter um rumo diferente, o quanto Deus vai agir na sua história. Não quer dizer que não vai vir momentos difíceis, porque eu acabei de contar muitos momentos desafiadores da minha vida, mas apesar de qualquer momento difícil, você vai ser mais forte e você vai viver o sobrenatural de Deus e o cuidado dele na sua vida, em cada detalhe. Muito obrigada. Eu só posso... então tá, eu achei que tinha acabado. Não acabou, não. Eu vim de um velório hoje, né? Eu te falei, mesmo? Né? Que eu tinha vindo de um velório. E a nossa história é essa, com meio fim aqui nessa terra. Sim. Mas Deus nos promete uma eternidade Sim. sem dor, sem choro, né? Sim. Sem tristeza. Hoje a minha mãe já está nessa eternidade, né? Isso que nos conforta e nos consola. Sim. Mas sabe, quando você estava falando aqui, eu até virei minha cadeira e fiquei olhando para você. E hoje a gente começou esse programa diferente, com uma palavra de gratidão. Uhum. E eu vejo quanta gratidão tem você. E aí me faz lembrar outra passagem do Manual do Fabricante. Uhum. Quando Jesus manifesta uma palavra naqueles leprosos, que são 10 leprosos, ele fala assim: vocês estão curados, vão e mostrem ao sacerdote, né, para você apresentar lá uma oferta de sacrifício em relação à cura, que era essa tradição da época. Porém, eles começaram a andar, eles não tinham sido curados ali ainda. A cura foi no processo, né? No processo. Sim. Só que só um voltou para agradecer, né? Olha. Como você é uma pessoa grata, como eu vejo gratidão na sua vida. E
como você está vivendo bem o processo. Amém. Né? Sim, Legal. com Deus. Você me mandou lembrar a sua sequela. Qual que é? Sim. É agora já? Agora, eu já posso falar. Você chuta, você consegue, me olhando e tudo que eu fiz aqui, você consegue chutar alguma coisa? Ah, se eu consigo chutar sequela? É. Ixi, você é tão assim, linda. Oh, você é linda por dentro, você é linda por fora. Você tem um sorriso Obrigada. lindo. Não, a única coisa que eu queria ver você cantar. Pois é, aí que tá a sequela. Eu ainda tenho uma paralisia de corda vocal direita. Uhum. Então, a minha corda vocal esquerda, ela se estica ao ponto de encontrar a direita. Mas hoje eu não consigo mais sustentar uma nota, eu não consigo mais cantar. É uma palhinha assim, pequenininha. Vamos lá, tenta. Não sabe o que acontece? E olha só como Deus... A gente precisa estar muito atento ao cuidado de Deus e ao que Deus faz. Eu sempre gostei muito mais de cantar do que de ministrar a palavra. E aí, quando veio toda a situação, eu tinha todos os motivos para poder falar, poxa, Senhor, eu gosto tanto, porque eu ainda canto, né? Não vou cantar aqui, porque senão o pessoal vai todo mundo desligar, assim. Mas eu canto em casa, eu canto quando eu tô na igreja, no meio de todo mundo, assim, mas eu não canto mais, assim, de uma forma... Eu posso afinar aqui, mas não desistir. É. Eu quero voltar a fazer aula de canto que vai poder me ajudar também para poder trabalhar essa questão da corda vocal e respiração, porque tem técnicas. Como que é o nome da música? Vitória no Deserto. Ô, Arthur, acha essa música pra gente aí no celular, por favor. E então, assim, eu estou aqui falando há bastante tempo. Você não viu a minha voz falhar. Não. Eu não fiquei sem ar. Não. E hoje é o meu instrumento de tudo. De trabalho, de levar a palavra de Deus, de cuidar de pessoas. Eu falo o dia inteiro, fala, né? o tempo todo. E aí, como é que eu falo? Como que a gente precisa ter esse olhar atento que eu poderia falar assim, poxa, mas Deus não curou isso. Porque Deus não poderia ter feito melhor. Melhor assim, no meu ponto de vista, né? Ter curado essa sequela de corda vocal e eu cantar melhor do que eu cantava antes. Deus não podia fazer isso? Lógico. Sim, ele todas as pode coisas. até hoje. Mas Deus... sabe o que me lembra? O que Paulo falava? Senhor, esse espinho na carne aqui me tira. A minha graça te basta. Sim. É na sua fraqueza que vai ser a mim, que eu vou te mostrar a minha força. Sim. Né? E é isso que eu vejo, assim, eu vejo Deus me preparando para um novo tempo. Só que aí, a princípio, ele me levantou para cuidar de pessoas. O meu direcionamento não era mais cantar. Porque aí eu tinha um compromisso na igreja de cantar com o Ministério de Louvor. E aí, quando Deus falou, não, peraí, vamos dar uma pausa nisso aqui, porque o seu ministério agora é outro. E eu não quero que nada te atrapalhe naquilo que eu tenho para você. Porque tem coisas que a gente ama tanto que chega a nos afastar de Deus. Você consegue entender? Uhum. Que às vezes o que eu amo tanto, que é louvar, quando Deus me mandasse ministrar, e eu ia falar, não, Senhor, mas eu gosto de cantar. Então, assim, não tenho essa possibilidade. Peraí, você vai se fortalecer agora na palavra, em ministrar a palavra. E eu creio que... Eu anseio de ministrar a palavra e cantar. Mas sabe por quê? Deus fala assim, ó, uma palavra profética sobre a tua Amém. vida. A obra que eu comecei, eu completo. Amém, eu creio. Não é assim? Sim. Moça, você Amém. é uma inspiração, viu? Amém. Ó, por isso você merece com todas as honras Inspiração. e com todo louvor esse livro aqui, que lindo. ó. São 14 histórias também. Aqui a Najmi também foi curada de um câncer. Glória a Deus. Né? E hoje ela testemunha também metástase, teve metástase, Deus curou. Então aqui uma história melhor que a outra. E no próximo, Inspiração, volume 2, eu quero a tua história. Glória junto a com Deus, gente, vai hein? ser uma honra.